Louvado seja Deus por sua vida, por nossa existência, melhor dizer assim. É sempre um prazer quando a gente acorda, sempre que a gente então não tem nada a fazer, ou mesmo até ocupado em nossa mente, ou em um lugar específico, dizer a Deus, muito obrigado pela minha existência. Louvar a Deus deve ser então um costume de toda a humanidade. Todo ser vivo deve então acostumar-se a louvar a Deus pela sua existência. Porque finalmente chegará então um tempo que nós precederemos aos que dormem. Se assim o Senhor permitir, caso então o arrebatamento não acontecer em nosso tempo. Mas de dizer também que nós estamos aqui hoje com muita motivação e muita satisfação para lhe falar então sobre o que é a Bíblia afinal. Quando você pega a Bíblia para poder então fazer a leitura, o que é que te sobe à mente? Qual é a visão que tens sobre a Bíblia? Então, falaremos sobre a visão geral da Bíblia e o que é a Bíblia final. Essa é uma questão bastante pertinente e que tem estado a suscitar, não é verdade, questões, dúvidas no coração de muitas pessoas quando então pegam a Bíblia. De dizer que existem pessoas que entendem a Bíblia num ângulo negativo ou um ângulo fora da sua aplicabilidade. Exemplo claro, para não ser mais longo, existem então aquelas pessoas que são muito perseguidas por demônios, por famílias bruxas, feiticeiras. Então, elas abrem a Bíblia, metem na porta do seu quarto, achando que quando o bruxo, o feiticeiro vir para poder então entrar de onde ele dorme, vendo a Bíblia na porta, não vai entrar, vai voltar. Esta é uma visão errada que as pessoas têm. Até existem outras pessoas que pegam a Bíblia e colocam no cabeceiro. Eles metem a Bíblia como se fosse uma almofada e descansam em paz, dizendo a Bíblia vai me proteger. Esta também é uma maneira errada de se entender a Bíblia Sagrada. Então, o que é a Bíblia final? Qual é a visão geral sobre ela? É por isso que estamos aqui, para então podermos dar subsídio suficiente para esta questão. Amados, quando nós pegamos uma Bíblia Sagrada, olhando muito bem para ela, nós vemos a Bíblia em 3 pontos principais ou em 3 principais aspectos. O primeiro é que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ela por fora, na sua parte exterior, nada mais do que um livro, semelhante a outros livros editados. Então, a Bíblia é um livro. Esta é a primeira impressão que nós temos sobre ela. A segunda impressão que nós temos sobre a Bíblia é que, quando olhamos para ela, então, como um livro, a gente abre por dentro e percebemos que nada mais do que uma ciência. Então, a Bíblia é mesmo uma ciência. Mas, atenção, refirma a ciência divina. Também, quando lemos ela como ciência, a gente vai observando do princípio até o fim, a conclusão que a gente chega é que a Bíblia é mesmo uma verdade. Esse é o terceiro aspecto. Como eu disse, o primeiro é um livro, o segundo, ela é uma ciência e depois ela é uma verdade. Então vamos debruçar sobre esses 3 aspectos durante então o pouco tempo que nos resta. Meus amados, a Bíblia como um livro, ela é um conjunto de pensamentos de Deus contidas nela. Mas só que não é Deus quem escreveu a Bíblia. O Deus é o autor da Bíblia. Agora, quanto aos escritores, são mesmo os homens. Cerca de 40 homens, dentre alguns foram pastores de ovelha, profetas, enfim, todos estes aí, Deus usou-lhes para poder então escrever a Bíblia. Então Deus precisou mais de 40 homens, ou 40 homens, exatamente dizendo, para poder então escrever este livro. Então há uma questão que não se quer calar. Mas qual é o livro esse? Que tipo de livro é esse que é necessário 40 homens e tal para poder então escrevê-la? Só para teres uma noção que não é um livro comum, como outros livros que nós observamos nas bibliotecas e nas universidades. Então, ela é um livro. Logo, podemos afirmar que o autor da Bíblia é um ser, não é? Soberano, que nós chamamos de Deus, nosso Pai, e o seu escritor foram, então, os homens a qual tiveram contacto direito com Deus. Bem, no facto da Bíblia ser um livro, todo livro é escrito por alguém, isto comprova claramente de que os homens já entraram em contacto com Deus já alguma vez. Está aí. É uma das provas que a Bíblia nos quer revelar, que os homens entram sempre em contacto com Deus. Esta é uma possibilidade real, clara e evidente. Se assim não fosse, não seria escrito. Quando nós também olhamos para a Bíblia, nós vemos ela como ciência.
E a Bíblia, como ciência, ela resume o mundo inteiro, iniciando do Gênesis até ao Apocalipse. Eu junto sempre Gênesis com Apocalipse e chamo elas de Genapo. Quando a gente pega, então, a Genapo, de Gênesis até Apocalipse, a gente percebe que a Bíblia é uma ciência. Do seguinte modo, os seus conteúdos elas estão bem organizadas e ela fala de coisas detalhadamente. Um exemplo pragmático. Quando a gente olha para a Bíblia, nós lemos então Adão, vamos ver a vida de Noé, quem foi Abraão, e nós chegamos à conclusão que como ciência ela é histórica. Ou seja, a Bíblia em si é um conjunto de história. Então, podemos assim afirmar que a Bíblia retrata da disciplina de história também. O segundo aspecto é que a Bíblia também fala de geografia. Estamos a falar de ciência, fala também de geografia. Nós vemos o Jardim do Éden, a terra de Canaã, o Egito, até inclusivamente a sua descrição geográfica. Então, a Bíblia ela fala também de geografia. Também quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos aí em Mateus de que os magos do Oriente foram até Jesus seguindo o movimento das estrelas. Isto realmente é a astronomia. Então, a Bíblia fala também sobre a astronomia. Também nós vimos que Deus criou o mundo em 6 dias, concluindo então a semana em 7 dias. Ela foi calculando e no primeiro dia fez o aparecimento da luz, depois separou as águas. Tudo isso, nós percebemos então que a Bíblia fala sobre a matemática. Também vimos que Jacó usou uma estratégia de colocar pau na água, dar de beber então os rebanhos do seu sogro Labão, e os rebanhos multiplicavam segundo a espécie que ele quisesse. Podemos ver que nessa vertente Jacó entendia muito profundamente sobre química. Também podemos ver que as escrituras de Isaías foram aparecidas, não é verdade, diante do reinado do rei Sírio, quando então tomou posse da Babilônia, onde estavam presos, cativados o povo de Israel. Quando ele leu então a escritura de Isaías, onde a palavra afirma dizer: direi de Síria, tu és o meu pastor, libertarás o meu povo. É uma escritura que estava enterrada no subsolo há bastante tempo. Mas quando o Sírio observou, acreditou, porque a escritura que ele estava lendo era muito mais velha em relação à idade que ela tinha, e não só, já vem existindo há muito tempo enterrada sob o subsolo. Então, estas evidências podemos tratá-la de antropologia cultural do povo judeu. Não só, a Bíblia também fala da biologia, porque quando vemos Adão a dar nome a tudo que existe, às aves, aos animais da terra, enfim, esta é uma parte chamada nomenclatura ligada à biologia. Com certeza Adão entendia muito sobre a biologia. Amados queridos, por que não falar da medicina no geral? Medicina geral. A Bíblia também fala da medicina geral. Quando nós vemos aí os partos, vemos aí pessoas que praticamente tinham hematomas, a qual o sacerdote embalsamava e as feridas secavam, curas de lepra, não só. Medicina geral. A Bíblia é um livro muito vasto. Também, quando nós vemos Moisés no Egito a ser ensinado, e não só, chegamos à conclusão que ela também fala sobre ensino geral, ensino médio. Por que não falar o ensino superior? A Bíblia não é um livro comum, como muita gente pensa. Ela é um livro de dar medo. É isto mesmo que você ouviu. A Bíblia é um livro de dar medo. Muito medo mesmo. Como é possível? A ciência ela vai evoluindo na medida que os homens que têm uma mente avançada vão escrevendo ela. Então, a Bíblia já existiu há muito tempo, mas ainda está a retratar de fatores que vão acontecer daqui a mais tempo. Que livro é este, meu querido? É de dar medo. Para nós ainda continuarmos sobre ela como ciência, a Bíblia também fala de gestão, fala de economia. Nós conhecemos aí o José do Egito. José entendia bastante sobre gestão, conseguiu ser governador do Egito, gerindo toda a terra do Egito na presença do faraó. Tomou posse de todo o Egito. Essa é uma visão geral de alguém que tem Deus dentro de si. Também dizendo que, na verdade, a Bíblia, como último ponto, falamos dos 3 ângulos que a gente vê a Bíblia, o último ponto, a Bíblia ela é uma verdade clarividente. Existem pessoas que nas suas casas tudo o que existe lhe é roubado, não há nada de verdade. Mas se porventura existir lá a Bíblia Sagrada, podemos assim afirmar, é a única verdade que existe nessa casa. Há pessoas que são mentirosas demais, todo o seu pensamento está absolutamente atrofiado.
desviado, melhor dizer. Mas se tiver pelo menos um versículo memorizado nela, é a única verdade que essa pessoa contém dentro de si. A razão pela qual Deus, quando então vai aprimorar Josué para ser sucessor de Moisés, ele fala: Josué, filho de Nun, você tem que meditar a minha palavra dia e noite, passar sempre os seus olhos nela e nunca se desviar, para então você prudentemente conduzir o povo de Deus, e não só prudentemente conduzirás e você será então sábio. Josué acatou o conselho de Deus, então fez conforme a orientação do Senhor, nosso Pai, que mora lá nos céus, e em cima e também dentro de nós agora, não é verdade? É isso aí mesmo. Então, meus queridos, esses são os 3 ângulos de visão que nós podemos então ter sobre a Bíblia Sagrada. Quando nós pegamos o livro em nossas mãos, nós observamos primeiro a impressão que nós temos aqui. Ela é um livro no formato como um livro qualquer. Depois, quando entramos dentro dela, percebemos que ela é uma ciência divina, que fala de coisas divinas. A maior parte, não é, maioritariamente, fala sobre as coisas de Deus. E também quando nós então mergulhamos nessa verdade que é a ciência divina, nós não encontramos nenhuma falha, nenhum erro, chegamos à conclusão que ela é, na verdade, uma verdade. E nós sabemos que a verdade é uma certeza permanente. Queridos, é sempre um prazer da minha parte falar para vocês, apóstolo Manuel Israel, vosso amigo e irmão, como eu sempre tenho dito, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, levantado para poder alicerçar o povo na doutrina e, por que não, formar líderes também. Fique na paz de Deus, é sempre um prazer. Lhe prometo voltarmos sempre e sempre. Aliás, estamos ligados. Segue então a página Apóstolo Manuel Israel no Facebook. Segue também no Instagram. Se puder, também no Twitter. Pode também seguir no TikTok. Também estamos aqui em YouTube. Apóstolo Manuel Israel. Este é o nosso canal. Aqui, meus queridos, lhe garanto que você vai encontrar verdades consistentes sobre a palavra de Deus, muitos subsídios para você que é um pregador, você que é um recém-convertido e muito mais. É sempre uma honra, é sempre um prazer falar diretamente para vocês, o mundo, vocês que me ouvem a partir da sua casa. Deus te abençoe. Espero voltarmos daqui a poucos minutos, porque sempre estamos juntos. Aqui é a nossa casa e nela nós não sairemos. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. É sempre um prazer estarmos juntos.